Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wellington. A aula de hoje nós vamos assistir equação de segundo grau, a fórmula resolutiva de Bhaskara. Vamos fazer uma resolução aqui de uma questão. Primeiramente eu vou apresentar aqui as fórmulas, no caso a fórmula. Os matemáticos, alguns matemáticos, inclusive Bhaskara, né, trabalharam nessa fórmula, mas o mais famoso, quem trabalhou e quem conseguiu chegar nela foi Bhaskara. Depois, quem quiser pesquisar um pouquinho a história dele, lá no YouTube você encontra muita coisa, tá bom? Então ele desenvolveu essa conta para descobrir o valor de x a partir de uma equação de segundo grau, menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Então fica mais fácil de resolver essa conta separando aqui, ó, a mesma conta, ela dividindo em duas partes, em dois pedaços, certo? Então, por que dois pedaços, professor? Porque esse primeiro pedaço aqui é o discriminante delta, certo? A partir dele, quem é esse discriminante? O que está dentro dessa raiz. Então, a gente primeiro separa, fica muito mais fácil, separando ela. Ela vai dar o nosso caminho. A partir dela, ela dá o nosso caminho. Os valores que eu encontrar deste discriminante, eu vou ter essas opções que eu tenho aqui, certo? Se o meu discriminante, o resultado dessa primeira conta, for maior do que zero, eu vou ter duas respostas. Se esse discriminante, o valor dessa conta, for igual a zero, eu tenho uma resposta. Se o valor dessa conta for menor do que zero, eu não tenho resposta, certo? Então, a partir desse discriminante é que eu posso desenvolver o resultado, né, dessa conta aqui. Então, eu coloquei aqui um primeiro exemplo. X ao quadrado menos 3x menos 10 igual a zero, tá bom? Então, quem é quem? Primeira coisa a gente fazer é descobrirmos os valores das letras A, B e C. Então, vamos lembrar, ó, a fórmula lá em cima, se a gente for ver, só tem o valor de A, de B e de C. Esse menos 4 já foi inventada pelo matemático, já é da conta, não é ninguém que está inventando, ela já é da conta. Sempre vai usar, é uma fórmula mecânica, toda vez você vai usar do mesmo jeito. Então vamos aqui entender, o valor de A sempre vai ser o valor do número que está encostado a x ao quadrado. Qual o número que está aqui? É esse 2, professor? Não, é o número que está escondido aqui, que a gente já sabe quando o número não aparece, é porque o valor é 1. Então, o valor da letra A, porque está encostado a x ao quadrado, é 1. O valor de B sempre vai ser o número que está encostado a x, certo? Sempre vai ser o número que está encostado a x. Neste caso aqui é 3. Não, professor, é 3, não. Qual o sinal dele? Menos 3. Eu vou colocar em parênteses. E o valor de C sempre será o valor do número independente, aquele número que não tem letra. Neste caso aqui é 10, não. Olha o sinal dele, menos 10, entre parênteses. E aí, a partir desses três valores, nós podemos fazer nossa conta. Primeira fórmula, a do delta. B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual. Substituir, ó. O que tiver aqui, eu tenho aqui. Quem é B? Menos 3 ao quadrado. Menos 4, que já é da fórmula, vezes A. Quem é o valor de A? 1. Vezes o valor de C. Quem é o valor de C? Menos 10, entre parênteses. Por que entre parênteses? Porque se não colocar o parênteses, vai ficar chocando essa operação de vezes e a operação de menos. Não pode acontecer isso. Aqui é uma multiplicação. Então, é por isso que tem que colocar o parênteses, certo? Então, aqui, menos 3 ao quadrado. Resolvendo. Menos 3 ao quadrado.
Quanto é menos 3 ao quadrado? É a mesma coisa que 3 ao quadrado. Por quê? Porque aqui o 3 e o menos 3, quando eleva ao quadrado, o sinal também vai elevar duas vezes. Então, vai fazer o jogo de sinal, menos por menos dá mais. Então, 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. Ah, rapaz, eu não entendi. Mas vamos lá. Então, vamos fazer uma observação, certo? Menos 3 ao quadrado. Potência, assunto de 7º ano. Base, expoente. O que é que o 2 de cima, que é o expoente 2, manda na base? Se repetir 2 vezes e se multiplicar. Menos por menos dá mais. Não preciso colocar o sinal de mais. 3 vezes 3, 9. Então, esse 9 vem de onde? Dessa potência. Próximo número, olha aqui, é uma multiplicação só. Menos 4 vezes 1 vezes menos 10. Jogo de sinal, você tem que fazer primeiro. Jogo de sinal, 7º ano também, aquela situação lá, ó. Mais por mais igual a mais. Menos por menos igual a mais. Mais por menos igual a menos. Menos por mais igual a menos. Isso aqui também é uma regrinha básica lá do 7º ano, jogo de sinal. Na multiplicação eu vou usar isso aqui, ó, menos por menos igual a mais. 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 10, 40. Delta igual soma. 9 mais 40, 49. Olha aqui. Meu discriminante, quanto é o valor? O valor de delta, 49. Então, lembrar daquela primeira regrinha, o que é que diz? Quando o delta é maior que zero, eu tenho duas respostas. Então, vou continuar na próxima fórmula. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes a. Substituição de tudo que eu tiver aqui. Quem é b nessa conta aqui que a gente descobriu antes? Menos 3. Então, vai ficar menos da fórmula, certo? O valor de b, menos 3, bota lá entre parênteses. Mais ou menos. Se aqui você já quisesse ter feito o jogo, senão você poderia fazer para adiantar. Mais ou menos. Por que esse mais ou menos? Daqui a pouco a gente vai entender. Dividido pelo valor da letra delta. A gente descobriu ela, 49. Dividido por 2 vezes o valor de A. O valor de A é 1. Próxima linha. Jogo de sinal. Menos por menos dá mais. Não preciso colocar o sinal de mais. Aqui, ó. Menos por menos dá mais. Não preciso colocar o sinal de mais. Repete só o 3. Mais ou menos, repete. Raiz quadrada de 49 é 7. E onde é que... Ah, raiz quadrada, viu? 2 vezes 1, 2. E agora? Agora, professor, ó, esse mais ou menos? Esse mais ou menos é porque a partir de agora você vai usar esses mesmos números e fazer duas contas. Essas duas contas são chamadas de x' e x duas linhas. A gente pode usar assim. Por que x'? Porque eu vou pegar a conta aqui com esses três números e usar o sinal de mais. 3 mais 7 dividido por 2. E no x duas linhas, vou usar a mesma conta e usar o sinal de menos. 3 menos 7 dividido por 2. Vamos fazer? 3 mais 7 é 10. Dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. Olha o primeiro número que eu encontrei. 3 menos 7... Jogo de sinal, diminui, dá o sinal de maior, sinal diferente, né? Menos, porque o sinal do maior o número maior é o 7. 3 menos 7 dá menos 4. Dividido por 2, menos 4 dividido por 2, exatamente menos 2. É a outra resposta. Então, qual é a solução dessa nossa conta?
os únicos dois números que tornam aquela conta lá. Se eu substituir o 5 nesses dois lugares aqui e resolvendo a conta, eu encontro realmente a conta igual a zero. Se eu substituir o menos 2 aqui no lugar desse x e resolver essa conta, eu também vou encontrar a zero. Então, esses dois números, o menos 2 e o 5, são os únicos números que vão tornar essa conta verdadeira. Certo, pessoal? Tchau, tchau. Espero que tenham aproveitado a aula, tá bom?